E aí galera, tudo bom? Vamos iniciar aqui nossa aula semana 21, pré-aula de Física 3. A gente vai conversar nessa pré-aula sobre um tema extremamente importante. Que tema é? Campo magnético gerado por corrente elétrica, fontes de campo magnético. Um cara chamado Christian Ørsted, ele descobriu que ao redor de um fio que por onde circula uma corrente elétrica, surge um campo magnético. Ele descobriu isso daí, ele fez N experimentos para comprovar se esse campo magnético era realmente produzido por essa corrente elétrica. Inclusive invertendo o sentido da corrente elétrica para avaliar o que ocorria com a bússola, colocando essa bússola em várias posições ao redor desse fio. E ele chegou à conclusão de que realmente era aquela corrente elétrica que estava passando pelo fio que estava gerando a corrente, que estava gerando o campo magnético. A partir de então foi estabelecido que campo magnético é gerado através do movimento de cargas elétricas. Não é a carga elétrica que gera o campo magnético, é o movimento da mesma. Campo elétrico é simplesmente formado pela presença de cargas elétricas. Elas não precisam estar em movimento. Basta que exista o campo elétrico que vai existir, que exista a carga elétrica que vai existir o campo elétrico. Campo magnético só é produzido se as cargas elétricas estiverem em movimento. É a corrente elétrica que gera o campo magnético. Ah, César, me lembrei agora que você falou na aula do campo magnético terrestre, que era exatamente o movimento de rotação da Terra. Pois é aquele movimento de rotação da Terra. O núcleo da Terra tem muitos íons, muitos elétrons livres devido à grande quantidade de metais ali. Faz com que surja uma corrente elétrica devido a esse movimento de rotação. E essa corrente elétrica que gera o campo magnético terrestre. E o elétron também. Tá? No ímã são os elétrons se movimentando na eletrosfera que geram esse campo magnético. Então não é simplesmente a carga elétrica que gera o campo magnético, é a carga elétrica em movimento. Tranquilo? É isso que está nesse gifzinho. Veja que a corrente elétrica está, é óbvio que é uma simulação, está fazendo a bússola girar. A bússola sem a corrente elétrica ela apontaria para o norte geográfico da Terra, que é lá onde existe um sul magnético. Então, ó, a bússola apontaria para o norte. Beleza? Com a presença de uma corrente elétrica, essa bússola vai girar. Tá certo? Dependendo da intensidade desse campo magnético gerado por essa corrente elétrica, você pode ter um resultante entre o campo magnético da Terra e o campo magnético dessa corrente. Às vezes ele é tão intenso que o campo magnético terrestre pode ser desprezado. Tá certo? Em várias questões você vai ver que é para desprezar o campo magnético terrestre. Porque o outro é tão grande que ele pode ser desprezado. Essa corrente, ela circunda o fio. O campo magnético gera linhas contínuas, gera linhas fechadas ao redor desse fio. Então veja que as linhas vermelhas aí representam o campo magnético e o azulzinho representa o sentido da corrente elétrica. Então veja que esse campo magnético ele circunda esse fio. Imaginando o fio aqui, o campo magnético ele fica circundando o fio. Então onde eu colocar essa bússola aqui, ela vai ser alinhada de acordo com o campo magnético. Então essa bússola ela vai girando. Tá? O norte dela primeiro está aqui, depois está aqui, depois está aqui, então ela vai girando. Por quê? Porque o campo magnético ele vai circundando. E lembre sempre que as linhas de campo saem do norte para o sul. Então essa bússola, ela iria girando o seu ponteiro, a sua agulha ao redor desse fio. Porque o campo magnético ele circunda o fio. Tá aí, ó. Veja que as bússolazinhas têm direções diferentes. Elas apontando para o norte, depois elas começam a girar de acordo com o sentido do campo. Veja que o norte vai acompanhando a seta. Veja que o norte, que é esse vermelhinho, vai acompanhando a setinha. Ó. Vê bem. Porque o vetor campo magnético é sempre tangente às linhas de campo. O vetor campo magnético é sempre tangente, então essas bússolazinhas elas vão girando. Ó.
Veja que a setinha está nesse sentido, a bússola acompanha. Preste atenção. Preste atenção mesmo nesse GIF. Quanto mais você puder visualizá-lo, melhor. É o tempo que eu tomo uma aguinha aqui. Sacou? Quando o campo magnético é pequenininho, ainda sofre influência do campo magnético terrestre. Chega uma hora que ele fica tão grande que o campo magnético terrestre praticamente não consegue influenciar. Beleza? César, mas como eu vou saber realmente o sentido desse campo magnético? Existe uma regra chamada de regra da mão direita, que vai fazer com que você, com a sua mãozinha direita, bota o seu polegar no sentido da corrente elétrica e você circunde o fio. Você vai circundar o fio. Então, por exemplo, se a corrente estiver para cima aqui, correntezinha para cima, o meu polegar fica para cima, então o meu campo magnético ele faz assim, ele vai ter esse sentido aqui. Ele vai entrar do lado de cá, vai fazer a volta e vai sair aqui. Outra vez, ó, tá aqui. Ó. Então ele entra, faz a volta que ele sai, entra, faz a volta que ele sai, entra, faz a volta que ele sai. Então ele faz isso aqui, ó. Tá certo? Ele circunda dessa maneira aqui. Beleza? Então, ó. Circundou, circundou, tranquilo? Quando você for representar o campo magnético entrando num plano, você coloca o xizinho aqui assim. Então aqui ele vai estar entrando no plano do papel. Enquanto que do lado de cá ele vai estar saindo do plano do papel. Então aqui ele vai estar entrando no plano do papel e aqui ele vai estar saindo do plano do papel. Entra, sai do plano do papel. Xizinho entrando no plano do papel, pontinho saindo do plano do papel. Pela última vez, César, faz a corrente elétrica ao contrário, faço, mas fica ruim de explicar. Mas se a corrente estivesse para baixo, aqui o campo magnético estaria saindo, então seria um pontinho. E do lado de cá estaria entrando, seria o xizinho. Então aqui ele sairia, aqui ele entraria, sempre circundando. Ou assim, ou assim. Tranquilo? Como calcular a intensidade do campo magnético gerado por uma corrente elétrica? Bom, as possibilidades são infinitas. O ensino médio resolveu pegar casos que são os mais importantes, que são os que vão te dar base para outras situações que, caso você vá fazer a área de engenharia, você vai estudar. Senão você vai ficar só com esses casos para que você tenha noção do campo magnético, tá bom? Para que quando você fique diante de um aparelho de ressonância magnética, você não fique estranhando o porquê de não usar um metal, por exemplo, tá? Vamos lá. Primeiro, campo magnético de um fio retilíneo. Como é que você calcula? Esse B representa o campo magnético, tá? Mi é o que nós chamamos de permeabilidade magnética do meio. Esse Mi representa a permeabilidade magnética no meio, que normalmente no vácuo tem esse valor. Você não precisa saber. Você precisa saber que o nome é permeabilidade magnética. Beleza? Esse é o nome. Permeabilidade magnética de um meio. I é a corrente elétrica, então você percebe que quanto maior for a corrente elétrica, maior a intensidade do campo magnético, até porque ela é quem está gerando o campo magnético. E veja que é inversamente proporcional a essa distância, tá? Porque quanto mais distante você ficar desse fio, menos intenso será o campo magnético sobre você, sobre esse ponto. Então, quanto mais afastado você estiver, menor será a intensidade do campo magnético, menor será a influência do campo magnético. Então, corrente elétrica, o meio entre o ponto e o fio e a distância são os fatores que influenciam no campo magnético, que tem unidade no sistema internacional, esse T aqui que a gente chama de Tesla. Então, Tesla é a unidade de campo magnético no sistema internacional de unidades. Beleza? Campo magnético de um espira circular. Primeiramente, perceba que a corrente elétrica está circulando nesse sentido, nessa espira aqui.
Então ela vai gerar tanto dentro como fora dessa espira um campo magnético, porque as linhas de campo vão sair circundando o fio, preste atenção, tá? As linhas de campo circundando o fio de acordo com o sentido dessa corrente elétrica. Se você fizer na telinha do seu celular ou na tela do seu computador em casa, o sentido dessa corrente elétrica aqui para baixo, a setinha, você vai ver que o campo magnético aqui está entrando e aqui está saindo. Aqui está entrando e aqui está saindo. Já do lado de cá, ele está entrando desse lado, você colocaria a mãozinha aqui assim na sua figura, polegarzinho para cima, então o campo magnético entra aqui e sai desse lado, tá certo? Como calcular o campo magnético criado por uma espira circular? A equação em relação à equação anterior tem dois diferenciais. Primeiro que o μ não aparece. Segundo que em vez da distância, o que entra é o raio da espira. Você sabe por quê? Porque esse cálculo de campo magnético é exclusivo para o centro da espira. Você só consegue, através dessa equação, encontrar o campo magnético no centro da espira. E ele só vai cobrar de você o campo magnético no centro de uma espira, porque é o que a matemática do ensino médio permite para você. Tá bom? Beleza? Então, situação como essa aí, ó. Pegue o seu dedinho e faça, que você vai ver que nesse caso, você colocando o seu polegarzinho para cima, você vai ver que o campo magnético está entrando desse lado, mas ele faz a volta no fio, aqui ele sai. Então ele entra aqui e sai aqui, porque ele faz assim. Ele entra e sai. Já aqui, ó, a corrente elétrica nesse caso, para cima, o dedão para cima, o polegar, o campo magnético vai estar entrando aqui e saindo aqui. É só você fazer na tela do seu celular aí que você vai ver que ele entra de um lado e ele sai do outro lado. Quando eu estou falando desse caso aqui, tá certo? Então aqui ele está saindo e entrando, desculpa, entrando e saindo, e aqui ele está saindo e entrando. É só você testar na tela do seu computador, testar na tela do seu celular, do seu tablet, aí que você vai ver que o que eu estou falando bate perfeitamente, tranquilo? Só eu colocar aqui assim, posso até fazer para você aqui, não custa nada para mim. Se eu colocar uma espirazinha aqui, corrente elétrica aqui, ó. Olha o meu dedão aqui, campo magnético aqui, entrando no quadro. Se ele entra desse lado, como ele circunda, do lado de cá ele está o quê? Saindo. Então ele entra desse lado, faz a volta, do lado de cá ele sai. Tá? É o segundo caso, da direita. Já se a corrente elétrica estivesse no outro sentido, o campo magnético entra aqui, mas eu não estou preocupado com o campo desse lado, então aqui ele está entrando. Como ele faz a volta e circunda o fio, aqui ele vai estar o quê? Saindo. Então aqui ele vai estar saindo. Onde está saindo é porque representa aqui um polo norte, porque lembra que o pontinho significa, o pontinho para indicar o campo magnético significa polo norte. E o xizinho significa polo sul. Então aqui magneticamente é como se fosse o polo sul de um campo magnético. Tá? Entrando e aqui saindo, tá? Então polo norte as linhas de campo saem, polo sul as linhas de campo entram, beleza? Na verdade esse pontinho indica qualquer vetor saindo e esse x qualquer vetor entrando. No caso do campo magnético é o campo magnético, beleza? Tá. Campo magnético de um solenoide, a mesma coisa, a mesma ideia. A equação muda sim. Se você olhar direitinho, ainda existe o mi, ainda existe o i. Mas surgem dois fatores interessantes aí no campo magnético de um solenoide. O primeiro fator é N. O que é esse Nzinho da equação? É o número de espiras, porque quando eu tenho um solenoidezinho aqui assim, eu tenho uma quantidade de espiras nesse solenoide, uma quantidade de voltas nesse solenoide. Então esse N representa a quantidade de voltas e esse L representa o comprimento desse solenoide. Então, quando eu dividir o N pelo L, eu tenho exatamente a densidade de linhas, a densidade de espiras, a densidade de voltas nesse solenoide. Tá? Os eletroímãs funcionam exatamente com solenoides desses. Então, por exemplo, se a minha corrente estiver subindo nessa região,
Imagine que aqui a frente desse ímã e a minha corrente está subindo aqui assim. Pô, se ela está subindo aqui, o campo magnético está o quê? Entrando, tá? Não, ela está subindo, que aqui é a parte da frente e a parte de trás, né? Ficou meio ruim para vocês entenderem. Deixa eu colocar uma outra figura. Bom, essa aqui ficou, tá? Densidade de linhas, deixa eu agora explicar o campo. Deixa eu colocar aqui assim, se fosse assim. Beleza? Essas são as linhas de campo desse solenoide. Beleza? Tu não está enxergando todas não, mas só para você ver. Se a corrente estiver aqui assim, ó, o campo magnético, a corrente para cá, o campo magnético está entrando aqui embaixo e saindo em cima. Ele faz assim, esse campo magnético. Olha só, corrente elétrica fazendo isso. Ele sai assim, ele faz assim, circunda aqui esse solenoide. Beleza? Ó. Que a corrente aqui embaixo, o campo magnético entra, ele vai vir por aqui, aqui o campo magnético vai sair. Então ele entra aqui e sai aqui, dependendo do sentido da corrente elétrica você faz. Tá? O polegarzão indicando a corrente elétrica, o campo magnético vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. Tá? Nessa figura desse solenoide você consegue perceber, eu só não consigo apresentar, mas se você, na sua casa, pegar a mãozinha, colocar ou no tablet ou no celular, ou no computador, encostando mesmo o polegar no sentido da corrente elétrica, que é o que eu vou fazer aqui, você vai ver, ó, você não está percebendo, óbvio, mas se você fizer esse meu movimento em direção à tela, e você fizer no cantinho, nessa primeira corrente elétricazinha daqui, que está subindo, você colocar o polegar para cima, você vai ver que o campo magnético está entrando de um lado e saindo do outro lado. Por isso que esse polo sul e na saída lá é o polo norte. Tranquilo? Beleza? Tá aqui, ó. Veja. Opa, tem alguma coisa errada nessa corrente elétrica aqui. Não, essa figura está errada. O campo magnético aí está ao contrário. Corrente elétrica aqui ela está subindo, o campo magnético está ao contrário. Esqueça essa questão aqui. Poxa, cara, eu selecionei sem perceber o sentido dessa corrente elétrica. Peguei essa imagem, mas está justamente o contrário. Olha só, essa corrente elétrica aqui, o campo magnético estaria entrando e não saindo. Então esqueça, deleta essa figura. Deixa eu fazer assim. Esqueça, pelo amor de Deus. Puxa. Então já era. Essa imagem já era, tá errada. Ô minha querida, essa imagem já era. Vamos lá para a nossa questão de número 1. Diz assim, na figura que se segue, estão representados dois fios retilíneos percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, perpendiculares à folha e furando nos pontos P e Q. Então, em vez desses fios estarem indicados aí, os campos magnéticos, estão indicados aí as correntes elétricas, tá certo? Uma bússola está sobre a folha no ponto médio do segmento PQ. Devido às correntes elétricas que percorrem os dois fios, a bússola está orientada como mostra a figura. Devido à elevada intensidade das correntes elétricas, a influência do campo magnético nesse experimento, o campo magnético terrestre nesse experimento é desprezível. Analisando a figura, podemos concluir que os sentidos das correntes em P e Q são respectivamente. Galera, vê bem. O polo norte está alinhado para cá. Se o polo norte está alinhado para cá, tem que ter um campo magnético nesse sentido aqui assim. O campo magnético tem que estar assim aqui. Eita, tchau. O campo magnético tem que estar nesse sentido aqui assim. Tá? E aqui também. Para alinhar-se com a bússola. Tá certo? O nortezinho do campo magnético com o norte da bússola. Beleza? Para o campo magnético nesse fio estar nesse sentido, essa corrente elétrica aqui, se ela estivesse saindo, imagine o fio aqui assim. Se a corrente estivesse saindo desse fio, o campo magnético estaria dando a volta para lá. Se aqui a corrente estivesse saindo, se fosse um pontinho aqui, caso aqui fosse um pontinho,
tu vai colocar o polegar saindo desse fio, como se aqui fosse o fio, tu tá olhando para essa figura, né? Pronto, então tu vai botar saindo aqui essa corrente elétrica, que é onde o meu polegar tá certo, apontando. Aí tu iria ver que o campo magnético estaria apontando para lá, e não para cá como tem que estar, certo? Então o campo magnético aqui ele tem que estar assim, tem que estar entrando, porque o campo magnético, desculpa, a corrente elétrica entrando significa que ela está para lá. Olha só, ela vai estar entrando no plano do computador. Então, se ela está entrando, olha o sentido que faz, ó, esse campo magnético, ele faz assim, ó, e é exatamente isso aqui que tu quer, ó, tá? Se essa corrente elétrica estiver entrando, é exatamente isso aqui, ela faz assim, ó. Tranquilo? Então, já sei qual é o sentido de P. O sentido de quê? Para o campo magnético estar assim, que se a minha corrente estiver saindo, vai no sentido contrário. Tá? Se ela tiver, se ela estiver saindo, bate certinho. Vê, ela saindo aqui assim, ela em cima, ela vai estar aqui assim, ó. Perfeito? Perfeito? Porque ele não está indo para lá. Esse é o fio Q. Esse é o fio Q. Você está olhando ele de frente. Se isso aqui estiver saindo a corrente, você bota o polegar aqui. Botando o polegar aqui, você vê que em cima ele faz exatamente assim, ó. Ele circunda aqui assim, ó. Perfeito. Então aqui a corrente é saindo e aqui a corrente é entrando. Então bora lá. A e B fora. Opostos, ok. Em P a corrente está saindo, não. Opostos em Q a corrente está saindo. Beleza. Então o gabarito entra D. Opostos e em que a corrente está saindo. Perfeita questão, bonita pra caramba. Beleza? Segunda questão. Nas linhas de metrô, o dispositivo conhecido como terceiro trilho fornece energia elétrica para alimentar os motores das composições, produzindo um campo magnético em seu entorno, tá? Cuja intensidade varia em função da distância. Observe abaixo a imagem da plataforma de uma estação. Nela, uma passageira está de pé a 5 metros de distância do terceiro trilho. Admita que uma corrente contínua de 5.000 amperes atravessa o terceiro trilho da linha metroviária. Determine em teslas a intensidade do campo magnético produzido sobre a passageira na plataforma. Vamos lá. Como é que eu vou encontrar o campo magnético de um fio retilíneo? Mi vezes I 2π vezes D. Tá certo? O Mi vai ser fornecido, eu vou usar aquele 4π vezes 10 a menos 7, tá bom? Então eu vou ficar, mas ele vai fornecer em toda a prova. Nós não colocamos porque a gente ia dar aula para vocês e a gente ia falar. A corrente 5.000 amperes, eu vou botar 5 vezes 10 a terceira. 2π e a distância que ela encontra-se 5 metros. Beleza? Então eu vou poder chegar aqui, ó, 2π com 4π, 5 com 5, aqui ficou 2, menos 3 com 10 a terceira, menos 4, então o meu campo magnético vai dar 2 vezes 10 a menos 4 teslas. É a intensidade do campo magnético, 2 vezes 10 a menos 4 teslas, o gabarito é exatamente a letra A. Tranquilo? Então veja que essa linha, para que você fique distanciado, é super importante por causa da influência do campo magnético. Você não pode ficar próximo disso daqui, porque você está portando moeda, você tem anel, você está com relógio, tá? Então você pode sofrer a influência desse campo magnético que está fraco nessa posição, mas pode ser que você ficando bem mais perto, ele fique bem mais intenso e aí a bronca é grande, você pode ser atraído por esse campo magnético. Tranquilo? Terceira questão. Uma corrente elétrica contínua aí flui através de um fio em forma de uma espira circular, como ilustrado na figura lá. O ponto P está localizado no centro da espira. Qual a direção e sentido do campo magnético criado pela corrente I? Deixa eu desenhar no quadro, a gente debate. Tá? Então a minha espirazinha está aqui assim. Figura de vocês. Beleza, a corrente está vindo daqui, beleza.
Tranquilo? Aí o que está ocorrendo nessa correntezinha aqui? A corrente está vindo para cá. Como a corrente está vindo para cá, quando você botar o dedão aqui, você vai ver que o campo magnético desse lado está entrando, mas no meio ele está o quê? Saindo. Tá certo? Entrando aqui, aqui o campo magnético entra, mas eu não estou preocupado com o campo magnético aqui, eu só estou preocupado com o campo magnético aqui. Aqui o campo magnético está saindo do plano do papel, para fora do plano do papel. Tá certo? Então ele é perpendicular ao plano da espira, ok? Porque ele vai circundar, então na hora que ele chegar aqui ele vai estar assim, ó, saindo, e aqui ele vai estar aqui entrando, assim. Então aqui ele vai estar perpendicular ao plano do papel, como se aqui fosse o papel realmente, tá? E vai estar saindo, então, perpendicular ao plano da espira, ou do papel aí, que foi a minha, e apontando para fora do plano do papel. Perfeito. Então o gabarito vai ser letra A. Beleza? Show! Quarta questão. As figuras representam dois exemplos de solenoides, dispositivos que consistem em um condutor enrolado. Tal enrolamento pode se dar em torno de um núcleo feito de algum material ou simplesmente no ar. Cada volta de fio é denominada espira. A passagem de uma corrente elétrica através desse fio cria no interior do solenoide um campo magnético cuja intensidade é... Bom, campo magnético de um solenoide, amigos. Campo magnético de um solenoide, M sobre L, que é a densidade de espiras, Mi vezes I. Na verdade, o Mi vezes I está em todas as equações. E aqui tem o N sobre L, que é exatamente a densidade de espiras. O Mi representa o meio e o I representa a corrente elétrica. Então, bora lá. Campo magnético é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da corrente elétrica? Não. B. É diretamente proporcional à densidade das espiras? Ok. Se eu chamar isso aqui de densidade de espiras, tá certo. Ou seja, número de espiras por unidade de comprimento. Beleza, gabarito, letra B. Tranquilo? Beleza. Não precisa nem ler os outros. Quinta questão. Considere o solenoide A com corrente fluindo no sentido indicado e a agulha imantada B. A agulha está livre para ser girada ou transladada conforme a situação exige. O solenoide está fixo. A influência da indução magnética sobre a agulha imantada a partir do instante que iniciar a corrente é... Bom, eu tenho primeiro aqui um bichinho assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Esse é o meu solenoidezinho, tá? Cuja corrente está entrando aqui, então ela vai estar passando aqui para baixo. A corrente vai estar passando aqui para baixo. É só você olhar no sentidozinho, já que ela está subindo por trás, ela vai passar na frente apontando para baixo. Então a minha corrente está aqui. Só você olhar a sua figurinha que você vai ver que eu estou certo. Porque esse fio aqui ele sai aqui. Então se ela vem aqui por trás, ela vai descer aqui assim. Então, olha lá. Se a corrente está aqui, o campo magnético aqui ele faz assim. Olha só, mãozinha para cá. Então o campo magnético entra desse lado e sai desse. Tá? Então aqui o campo magnético está saindo. Faz isso.
Meus amores, se aqui o campo magnético está saindo, isso aqui representa um polo norte. Eu tenho aqui uma bússola. Onde aqui eu tenho o polo norte da bússola e aqui eu tenho o polo sul dessa bússola. O que é que esse solenoide vai fazer com essa bússola? O polo norte vai repelir o polo norte, então esse cara tende a vir para cá. E o polo norte vai atrair o polo sul vai ser atraído em relação ao norte e o norte vai ser repelido. Então essa bússola vai girar no sentido horário. Então ela tende a ser atraída, tá certo? Por quê? Porque ele disse que ela está livre para ser transladada ou girada. Então ela vai fazer um movimento assim, ela vai vir de encontro a esse cara. Porque ela vai estar sendo puxada, o polo sul vai estar sendo puxado e o polo norte vai estar sendo repelido, assim, ó. Beleza? Então ela vai, ó, ser atraída, ela tende a ser defletida no sentido horário, ao mesmo tempo que ela é atraída. Então ela tende a ser atraída e defletida no sentido horário. Esse é o sentido horário, esse é o sentido que essa bichinha vai girar. Beleza? Então ela tende a fazer isso daqui. Porque na hora que ela fizer isso daqui, ela vai ser puxada para cá. Porque aí o polo norte vai estar mais distante desse norte e o sul vai estar mais próximo. Como está mais próximo, essa intensidade do campo na agulha, quando ela estiver na horizontal, que é assim, ó, essa agulha estiver aqui assim, aí ela tende a defletir no mesmo sentido, tá? Deflete e gabarito letra C. Deflete no sentido horário ao mesmo tempo que atrai, tá? Vai defletir no sentido horário e vai ser atraído, tende a fazer isso aqui. Tranquilo? Então, gabarito letra C. Deflete no sentido horário ao mesmo tempo que A atrai. O cara até poderia considerar que ela só ia defletir no sentido horário, tá certo? Porque essa atração ela é pequena, essa atração. O solenoide está fixo na hora que girar, mas como esse polo sul vai ficar muito próximo, ele vai tender a ser atraído. Então ele vai tender a girar, tá certo? Enquanto ele é atraído. Mas só porque ele está livre para girar. Então ele está livre para girar aí, tranquilo? Então ele vai poder fazer um movimentozinho assim. Como se fosse um bumeranguezinho. Tranquilo? Beleza? Então gabarito letra C. Deflete no sentido horário ao mesmo tempo que é atraído. Lembrando que essa atração não é tão grande, mas se existe essa possibilidade, então a gente coloca como verdadeiro. Tranquilo? Então, ó, a gente vai falar sobre radiações eletromagnéticas no nosso congresso. Não esquece não, tá? Você que é terceiro ano e que já acabou também, você sabe que ondas eletromagnéticas é super importante, tanto para o SSE3 e nem se fala para o Enem, tá bom? Então, agenda já para estar assistindo ao congresso que nós iremos fazer sobre radiações eletromagnéticas, beleza? Beijão no teu coração, aquele abraço.